Bora lá. O primeiro ponto é partir da ciência de que você não é pelo fato de você estar usando o seu dinheiro de maneira mais consciente que você é o bastião da moral e dos bons costumes. Que isso é muito confundido na cabeça das pessoas, né? Se você tem uma postura mais consciente com o seu dinheiro, se você passa a ser mais seletivo com o uso e com o investimento que você está fazendo, que ótimo para você, que ótimo para o planeta, que ótimo para essas organizações que estão aí, que precisam de apoio. Mas a gente tá no capitalismo, a gente tá num sistema em que a gente está cercado, não tem muito para onde correr. Você vai acabar esbarrando em algumas situações em que você vai contribuir para uma empresa que não está com uma prática legal, que não tem boas condições de trabalho para as pessoas que estão ali, para os trabalhadores, não tem uma responsabilidade com o meio ambiente. Isso vai acontecer em muitas situações, a gente fica meio que sem escolha, porque é uma questão sistêmica, né? Primeiro a gente tem que partir desse balde de água fria. Mas a gente consegue estimular, endossar, financiar setores e organizações que estão nadando contra a corrente. E quanto mais a gente financia essas organizações, quanto mais a gente apoia esses negócios de impacto socioambiental, mais força eles têm e mais espaço eles conseguem ocupar dentro do mercado financeiro. Como é que a gente pode fazer isso? Existem hoje plataformas de empréstimo coletivo em que você consegue, a partir de R$1, R$10, então é muito acessível, você consegue investir em cooperativas, você consegue investir em brechós, você consegue investir em negócios que têm como ponto de partida o respeito às pessoas, às comunidades e ao meio ambiente. E, claro, os bons hábitos de governança. A gente consegue, por meio de... dentro dessas plataformas, você consegue acessar todos os relatórios financeiros, você consegue acessar todos os resultados que aquele negócio, que aquele empreendimento teve e entender de forma muito mais transparente, inclusive, como o seu dinheiro está sendo utilizado. O que acontece hoje no mercado financeiro? Você acaba aplicando o seu dinheiro num fundo de investimento, num CDB e tal, você não sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Você tem uma noção, né? Num fundo você vê que X% vai para tal lugar, tantos por cento vai para tal lugar, mas como é que essa empresa está utilizando esse dinheiro? Na maioria das vezes, esse modo tradicional dentro do mercado usa o dinheiro apenas como especulação. Faz do capital a fonte de renda, em vez de direcionar esse capital para uma via realmente que vai produzir alguma coisa. A gente parte de um capital especulativo. Quando a gente endossa essas organizações que eu comentei, que estão disponíveis, na maioria das vezes, por meio de plataformas de empréstimo coletivo, e eu não vou falar nenhum específico para não fazer merchan, mas confere lá nas minhas redes sociais, tem algumas. Hashtag. Vai lá, @OxenteLive, tem algumas lá. O que acontece? Quando você busca essas alternativas, você consegue muitas vezes conversar com o CEO daquela organização, com o diretor, com o fundador daquela organização. Nem falo CEO porque às vezes não é uma empresa, é uma ONG, né? Você consegue ter um contato direto com as pessoas que fazem parte daquele ecossistema e entender exatamente para onde está indo o dinheiro. É uma relação muito mais honesta, inclusive, né? É uma relação em que você tem uma segurança de que realmente o seu dinheiro está sendo utilizado para um propósito específico que você aceita, que você corrobora, que você concorda com aquilo, né? Muitas pessoas têm um pouco de medo de investir nessas organizações, de investir nessas alternativas sustentáveis, né, e tudo mais. Eu não estou falando aqui de fundos de investimento de impacto, fundos de investimento sustentáveis, né, que a sigla lá da Ambimo, IS, que está aparecendo agora em vários fundos e tudo mais. Boa parte desses fundos a gente está falando de greenwashing mesmo, né? Pegam empresas que devastam comunidades e ecossistemas inteiros e aí vai lá, constrói uma pracinha e pronto. Ou impacto. Não estou falando disso. Eu estou falando realmente de organizações que partem
do impacto. E não, vou fazer alguma coisa aqui para amenizar um pouquinho a bagaça que eu já fiz no mundo. Não, é uma história diferente. Então, quando eu busco essas alternativas, eu posso, inclusive, ter retorno financeiro. Muita gente acha também que é tipo caridade, né? Vou dar meu dinheiro e não vou ter retorno nenhum. Não, você consegue ter um retorno competitivo. Até mesmo se a gente for olhar os dados, né? Um grande latifúndio, quando comparado com uma agrofloresta, tem uma lucratividade 20 vezes menor do que uma agrofloresta. O grande latifúndio só funciona por ser um grande latifúndio. Por ser grande latifúndio até pleonasmo, né? Mas só funciona por ser um latifúndio. Só funciona porque ele opera em larga escala. A margem de lucro é muito pequena. Quando a gente olha para ecossistemas menores, né, para organismos menores, a gente tem uma lucratividade muito maior. Então, é possível você ter retorno financeiro, é possível você ter responsabilidade social com as pessoas, com as comunidades e com o meio ambiente, usando o seu dinheiro, direcionando o seu dinheiro para investimentos que tem uma causa por trás e que tem toda uma transparência, toda uma estrutura bacana. E aí, o ponto que eu estava comentando, que eu não fechei, muita gente tem medo, né? Não conheço, tá? É uma coisa menor e tudo mais. Gente, isso não impediu as americanas de, né? Exatamente. Terem feito toda uma fraude ali com a contabilidade deles e tudo mais. Então, em quem você está confiando? Por que você não está confiando nessas organizações, mas você está confiando em um arranjo que você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro? Sabe tanto quanto, né? Tipo, você não tem contato nenhum com... O seu dinheiro está sendo utilizado apenas para vias especulativas. O seu dinheiro não está... Muitas vezes ele não está produzindo nada. E você tem a alternativa de direcionar o seu dinheiro para que ele seja emprestado para organizações, para pessoas, e a partir daí essas organizações vão expandir, vão gerar alimentos, vão empregar pessoas, tal. Se a gente quisesse aqui abrir um negócio, a gente precisa de um empréstimo para construir, levantar a parede e contratar 5 funcionários, tal. É isso. E depois de um tempo aquele negócio vai dar um retorno e eu pago o meu investidor. É isso. Você realmente está usando o seu dinheiro para produzir alguma coisa e não para ser apenas um capital especulativo ali, né, que não produz nada, não gera emprego e, pelo contrário, só favorece a desigualdade. Então, a proposta é que a gente busque esses caminhos e faça o nosso dinheiro trabalhar, não só a nosso favor, né, mas a favor de tantas outras pessoas, de tantas outras organizações e a favor do meio ambiente também. Bacana. Isso muito me interessa. Eu vou até procurar um pouco mais. Sabe, sobre isso. Porque não, é uma coisa que não é divulgada, assim, né? A gente não vê isso com facilidade. É bem incipiente. Começou a ter um destaque maior com a pandemia, porque a pandemia escancarou isso, né? Enquanto estava, de um lado, 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê bilionários aumentando seu patrimônio, né? Por que isso acontece? O capitalismo, ele se alimenta de crises. É durante as crises que a gente vê, muitas vezes, booms na Bolsa. O que aconteceu na Bolsa em abril? Aqui no Brasil, recorde. Ela multiplicou os pontos, o gráfico foi lá para cima. Isso aconteceu porque estava sendo produzido mais coisa? Não, estava tudo fechado. Estava tudo fechado, ninguém estava produzindo nada. Isso foi puramente capital especulativo. Foram os grandes players do mercado colocando dinheiro em ativos específicos ali dentro do mercado financeiro e gerando dinheiro a partir de especulação. Um dinheiro que não produziu nada, não resolveu o problema da fome das pessoas, não resolveu o problema do desemprego, pelo contrário, um monte de gente foi mandada embora durante a pandemia. Criou mais problema, né? Criou mais problema, exatamente.